O Cristo passou pelas iniciações maiores no Egito e o que se vê na Bíblia são todas as iniciações, menores, maiores, venustas. Bem, o Cristo Jesus, efetivamente, a iniciação dele, ela foi se dando por partes, né? As iniciações maiores, inclusive há uma obra do mestre Samael que fala sobre isso, das iniciações secretas de Jesus no Egito. Efetivamente, lá ele cumpriu essas iniciações maiores. Não esquecendo que Jeshua ben Pandirá, no caso, é uma reencarnação do sumo sacerdote Josué, aquele que ficou no lugar de Moisés século antes, durante toda a peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Então, o mestre Jesus, Jeshua ben Pandirá, já em vidas anteriores, ele vinha se preparando para isso, né? Ele já estava maduro espiritualmente para cumprir esta missão. Resumidamente, então, ele, como foi para o Egito, pelas circunstâncias que a Bíblia narra da perseguição de Herodes, né, ele foi educado nessas escolas. Ele seguiu até uma determinada etapa das iniciações maiores. Depois ele percorreu vários colégios iniciáticos pela Europa, aprendeu muitas coisas. Mais tarde, ele trabalhou com as iniciações venustas, né, com Maria Madalena. E o processo, viveu grande parte dos processos da iniciação venusta, né, em carne e osso ali, além de ter percorrido, executado os trabalhos de segunda montanha, depois, ou junto, ou em algum momento, que quanto a isso não existe nenhum registro histórico exato e preciso, né? Então, como dissemos antes, que as iniciações às vezes elas são adaptadas, né? E no caso específico dele, que aceitou viver essas iniciações, especialmente as iniciações venustas, em carne e osso, muitas coisas se modificaram ou foram modificadas em relação aos trabalhos de uma segunda montanha, porque não é falado, não existe nenhum documento em que isso é mencionado especificamente. Mas o que se sabe é que, antes mesmo de ele começar o seu trabalho público, né, ele esteve na Índia, esteve nos países orientais. E ele pode ter, efetivamente, vencido essas etapas da segunda montanha durante esses anos que esteve fora. Há um fato na Bíblia que é um elemento complicador. Por quê? Os evangelhos canônicos dizem claramente que Jesus foi crucificado aos 33 anos de idade. O que muitos historiadores hoje já conseguem praticamente negar isso factualmente, né, através das pesquisas, ou documentos, ou relatos recentemente descobertos em documentos que estão aí hoje, que são chamados de apócrifos. Então, nesses documentos é dito que o processo mesmo de crucificação de Jesus se deu já com uma idade de 40 e tantos anos, ou quase 50 anos. E também é dito que, efetivamente, ele passou pelos processos de cruze, isso os canônicos também falam, né? Mas morreu sem morrer, porque ele ressurgiu. Depois ele viveu muitos anos entre nós, ensinando os seus apóstolos e discípulos. Então, quando nós pegamos todos esses relatos evangélicos, nós vemos que não existe uma ordem. Não existe algo claro. Há muitos elementos faltantes. Onde estava Jesus dos 12 aos 30, por exemplo? Então, há muitas lacunas não explicadas. Agora, por outro lado, também sabemos que a iniciação, de um modo geral, ela ocorre da mesma maneira. Então, o que nós temos que pegar agora dentro desses relatos todos, referente ao mestre Jeshua ben Pandirá, e tentar achar uma linha sucessória dos eventos e harmonizar isso, o que não é uma tarefa fácil, e nós não encontramos ninguém que o fizesse até hoje. Nem mesmo o mestre Samael detalhou essas questões. As 8 antíteses estão relacionadas às iniciações venustas. Elas podem estar relacionadas às
8 iniciações venustas. Mas também não quer dizer que o combate ou a luta contra essas antíteses, ela se dá apenas ou só durante as iniciações venustas. Nós estamos em luta e nos lançamos contra as antíteses de todas elas, ou seja, de todas as esferas, de todos os momentos, de todas as oitavas em que nós estamos atravessando num determinado momento. Então, muitas vezes, e isso especialmente ocorre quando muda-se um pouco, né, a didática, ou até mesmo a sequência do trabalho, né? Então nós podemos estar numa esfera segunda ou terceira, mas cumprindo determinadas tarefas já da esfera sétima ou oitava, ou da sexta esfera que seja, né? Então esse trabalho ele só termina quando efetivamente nós vencermos os inimigos dos 8 cabires. E isso vai se dando, né, ao longo da segunda montanha, que é quando efetivamente nós alcançarmos o estado em que encarnamos nosso real ser, Shiva ou Iram Abiv. Então aí sim, as 8 antíteses estão vencidas efetivamente e de modo cabal.